pessoal, sejam bem-vindos ao Café com Ciência. Estamos para começar mais um evento aqui. Hoje nós temos o prazer da professora Alice Campos Valadares, que é a nossa colega do Centro Titular. Para quem não conhece, a professora Alice é graduada em farmácia, fez graduação em farmácia, em Mascaro, e depois fez o mestrado no Unicamp, na área de farmácia, na área de toxicologia. E aí fez pós-doutorado na Universidade e ela é extenso. Vocês estão vendo um cheiro com mais de 60 artigos. Espero ter falado certo, Marisa. Atualmente titular da Câmara Técnica de Cosméticos da Anvisa, né? É membro do International Corporation for Cosmetic Regulation, ICCR, membro do Advisory Board do International Corporation for Cosmetic Safety, do ICCS, foi professora visitante na Universidade de Tübingen em 2023, também, entre outras coisas. Deixa eu ver aqui, está cheio aqui. Coordena diversos projetos de extensão tecnológica, cooperação com instituições públicas e privadas. Se eu não me engano aqui, coordena 5 projetos de pesquisas multidisciplinares da área da farmácia, né, financiados pelas principais agências de fomento do país, com cooperação de indústrias farmacêuticas e cosméticas, né, entre outros vários. Né. Eu estava conversando com a professora Marisa e ela falou que há alguns anos atrás ela veio, eu acho que já foram 6 anos atrás, na época ela ganhou um prêmio internacional importante, né, sistematicamente vendendo prêmios. E para quem não sabe, ela apareceu na mídia bastante recentemente, associada com um projeto que ela vai estar discutindo com a gente. Então, é um prazer ter você aqui, professora Marisa, e agora o público pode você. Bom, boa tarde. Muito obrigada, Andres, pelas palavras generosas. Para mim é uma alegria estar aqui. Obrigada pelo convite. Quando o Andres fez essa... mais aqui, né? Ótimo. Quando o Andres me fez o convite, eu pensei, uma oportunidade de falar um pouco sobre esse novo projeto que eu coordeno, que é um projeto de cooperação com o Farmatec, com o Serov, que eu coloquei aqui. Que na verdade é um projeto, é o meu mais novo projeto aprovado, mas ele faz parte de uma nova jornada científica, né? Uma nova aventura que é produtos de terapias avançadas que nós estamos trabalhando desde 2020. É o segundo projeto nessa temática e eu pensei, uma oportunidade de falar um pouco sobre esse projeto, uma oportunidade também de falar um pouco como é que o toxicologista virou uma pesquisadora na área de terapias avançadas, terapias celulares. Bom, como o Andres falou, eu sou farmacologista, eu tive minha formação na Unicamp, eu fiz mestrado e doutorado em farmacologia, e na época, mais de 20 anos aqui atrás, eu já trabalhava com células-tronco, e a gente desenvolveu um modelo de células-tronco, que é o modelo de células-tronco hematopoéticas. E na época, eu investigava o impacto de antitumorais sobre células-tronco hematopoéticas. Vindo para a UFG, em 2003, eu passei no concurso de toxicologia. Agora vou direcionar, criar uma linha de pesquisa nova, que eu aqui, na área de toxicologia, e eu descobri que a técnica que eu usava para avaliar a atividade biológica de antitumorais, ela está começando a ser utilizada para investigar o efeito de químicos sobre
neutropenia. Seria um modelo preditivo de neutropenia. E aí, então, surgiu, a partir dessa técnica, a minha linha principal de pesquisa aqui no UFG, que é a toxicologia in vitro. Então, eu usando essa cultura, que era uma cultura que a gente chamava de cultura clonal, agora chama de cultura 3D, mas a gente já fazia isso há mais de 20 anos. E eu usando essa técnica, eu apliquei para a toxicologia in vitro, e aplicando para a toxicologia in vitro, eu descobri que a área estava surgindo também de metodologias alternativas à experimentação animal. É uma técnica que era aplicada para a substituição de modelos animais. Bom, então, nesse universo de toxicologia in vitro, de metodologias não animais, eu fiz muita coisa. Então, a gente estudou vários desfechos. Além da neutropenia, além do efeito sobre a medula óssea, nós investigamos outros desfechos toxicológicos, a legenicidade que aparece no link anterior, para a legenicidade, de modelos não animais para a legenicidade. Mas eu estudei muito, e a gente continua estudando muito, toxicidade ocular. Como é que eu faço para investigar toxicidade, o impacto de uma substância, o impacto de um cosmético de um agrotóxico sobre o olho, sem usar modelos animais? E a gente fez muita coisa sobre isso. E como a gente tinha uma expertise muito grande na área ocular, e uma expertise muito grande, alguma expertise já em engenharia de tecidos, expertise em células-tronco, surgiu a oportunidade de fazer no edital específico para terapia avançada para a área de ocular, propor um projeto. E nós aprovamos esse projeto em células-tronco. E aí nós aprovamos esse projeto em células-tronco, mas foi uma célula-tronco diferente, que é uma célula-tronco da polpa dentária. Então, aqui tem alguns artigos na área especificamente de toxicologia ocular, onde a gente desenvolveu vários modelos. Um desses modelos foi premiado, que é esse modelo que a gente fez, que nós desenvolvemos usando bioengenharia, uma córnea humana. Essa córnea humana que nós fizemos no laboratório, que é a córnea remorsível, a epiteca córnea remorsível, esse aqui é o nosso, esse aqui é humano, né? Nós compartilhamos projetos e publicamos vários artigos, alguns em cooperação com a indústria, esse aqui é em cooperação com o Grupo Boticário, onde nós, onde a gente desenvolveu uma metodologia para medir dor, ardência ocular. Como é que se mede a ardência ocular sem usar modelos animais? É um parâmetro difícil de medir. Nós conseguimos fazer isso com muito tipo de dor. Enfim, fizemos vários trabalhos nessa área, desenvolvemos uma expertise bem interessante de bioengenharia e bioengenharia ocular. Também já tínhamos uma expertise aqui, olha, com a publicação desse trabalho com células-tronco dentárias. E aí, com esse trabalho de células-tronco dentárias, juntando essa expertise com o que a gente já tinha antes, nós fizemos a proposta, submetemos o projeto utilizando as células-tronco dentárias para diferenciar um tipo específico de célula da retina, que é a célula pigmentada da retina, material da retina. Não só isso, não só fazer a diferenciação de uma célula pigmentada epitelial da retina, mas fazer um PET com essas células, ancorar essas células numa membrana, numa biomembrana, e aí poder implantar subretinal esse PET na doença, no caso aqui a gente está falando especificamente de uma doença que causa danos específicos na retina, que é a doença PTBNI, que é a degeneração macular relacionada à idade. Então, a ideia desse projeto é desenvolver, diferenciar uma célula específica para a retina, para ancorar isso numa membrana, com uma proposta de tratamento de terapia celular. E nesse edital, nós ganhamos R$5.350.000, nós estamos finalizando agora, depois de várias operações que nós precisamos fazer, nós estamos prorrogando esse projeto. Então, esse foi o primeiro projeto que nós tivemos na área de terapia celular. Esse projeto é um projeto muito desafiador, que fazer uma célula dentária tronco virar uma célula epitelial da retina ocular não foi um tarefa fácil, foi muito difícil. E aqui nós tínhamos 24 meses de projeto e a célula muito diferenciada. Nós testamos 6 protocolos diferentes. E
E essa morfologia é de célula mesenquimal, célula indiferenciada, e a gente fazia vários protocolos do dia 0 até o dia 33 de cultivo celular, e essa célula não fazia aquilo que a gente queria. E aí deu um certo desespero, né, com esse projeto. E agora, como é que eu vou fazer isso? Né? Como é que eu vou correr atrás desse prejuízo ou correr atrás de uma solução para esse projeto? E aí, no congresso que eu estava em Barcelona, eu conheci um grupo alemão que tinha toda a expertise de trabalhar não as células do dente, mas as células da retina. Eles só faziam retina, só fazem retina. E aí eu fui ficar de apoio aos universitários. E fui para lá, fiquei 3 meses em Tübingen para aprender a trabalhar. Porque esta é a célula que eu queria. Ela tem essa morfologia de calçada portuguesa, que eles chamam. E é uma célula pigmentada, tem uma parte bem pretinha. Essa aqui é melanina mesmo, é a célula que a gente tem, essa melanina nas células da retina. E essas células elas são muito importantes, que a partir com a formação de espécie reativa de oxigênio, processo inflamatório, vários fatores, essas células elas vão morrendo e a pessoa ela vai perdendo a visão com o avançar da idade. Então, a principal causa de cegueira é a perda dessas células pigmentadas da retina. E lá em Tübingen, eles não usavam as células de partida, as células tronco-dentárias, que é o que eu estava trabalhando aqui. Eles usavam as células iPS, que é Induced Pluripotent Stem Cell. Essas células que eles tinham lá, que eles produziam, que são chamadas células reprogramadas, que é pegar uma célula adulta e fazer com que essa célula fique jovem novamente, porque a célula vira célula embrionária. Essa técnica é a técnica que o Yamanaka, em 2012, ele ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia por desenvolver essa técnica. Então, essa técnica hoje, essa ferramenta que são as IPS, hoje ela é uma ferramenta incrível, que nós agora já temos aqui no laboratório, para eu poder diferenciar essa célula em qualquer coisa que eu quiser. Se eu tiver uma célula IPS, eu posso fazer qualquer célula do corpo, eu posso induzir. E lá eles usavam células IPS para fazer células de retina. Né? Então, e eles faziam de uma forma mais diferente ainda. Como eles queriam a célula do próprio paciente, para fazer a célula da própria retina dele, eles pegavam a célula do corpo populoso, um bulbo capilar, e eles fazendo isso aqui, que é isso aqui, e cultivava o bulbo capilar, fazia com que os queratinócitos do bulbo capilar crescessem, reprogramam essas células com tecnologias de biologia molecular, né? Reprogramam essas células e fazem essas células envelhecerem, crescerem e se diferenciarem nas células específicas, que são essas células aqui. Então, isso aqui é um quadro, é uma luminária lá no laboratório. No laboratório deles, eles têm essa luminária aqui, que é as células mais eles trabalham lá em tudo. Então, eu fui para lá, aprendi as técnicas que eles usavam lá para diferenciar, vim para o Brasil, apliquei a técnica aqui nas minhas células, não dei nada. De fato, a célula que eu tinha do dente, ela não tinha esse background para se diferenciar para as células da retina. Mas aí, em 2024, nós iniciamos o ano com esse artigo aqui, e nós tínhamos o nosso laboratório em banco de células. Foi até 10 anos que eu a fazer a ponte com o Marlos, como favor disso. Nós conseguimos células do limbo, que são células tronco-oculares. A gente disse um pouquinho de células lá, a gente não tinha usado para essa finalidade. Aí nós saiu esse artigo falando que essas células do limbo, tronco, elas conseguiam diferenciar das células pigmentadas da retina. E aí nós pegamos a nossa célula do limbo e aí nós conseguimos chegar nessa célula aqui, que é uma progenitora. Ela ainda não é a célula final pigmentada da retina, porque ela não tem ela não tem melanina ainda, ela não tem os pigmentos. Mas nós conseguimos chegar nessa célula que a gente ficou super feliz, porque é uma célula que ela tem todos os marcadores da célula madura de células pigmentadas da retina. Então a gente fez todos os nossos experimentos aqui, esses marcadores, esses nomes que são marcadores específicos, cada célula tem um RG, né? Cada célula do nosso tecido tem um RG, e essa composição de marcadores aqui é o RG da célula pigmentada da retina epitelial. Então nós fizemos todos esses marcadores aqui e a gente conseguiu identificar
na nossa célula, diferenciada da célula do limbo, esses marcadores. Então, aqui é uma tabelinha que mostra que a partir, aqui eu tenho a célula do, nós temos diferentes células do dente, né? Uma da tipo de célula do dente do ligamento periodontal, e as células mesenquimais do limbo e as células epiteliais do limbo. Então, a partir desses dois tipos de células tronco aqui, eu consegui chegar em células epiteliais do limbo. Então, aqui é a nossa prova de que nosso experimento deu certo, porque essa célula aqui, ela, ARB19, é uma linhagem de células NPM. É uma linhagem estabelecida que a gente comprou células pigmentadas da retina. Então, a que eu fiz, a que a gente fez aqui no nosso laboratório, a partir das células tronco do limbo, é essa linhagem aqui, essa foto aqui. Então, elas são muito parecidas do ponto de vista morfológico, e elas também são muito parecidas, olha aqui, em cinza é a nossa, que a gente fez no laboratório, né? Aqui em preto é a que nós temos a nossa linhagem que a gente comprou. Então, elas têm um perfil de marcadores como bestrofim, esses Carol, PNL, esses marcadores fazem parte do RG, né, da célula que a gente quer diferenciar. Então, elas têm um perfil muito parecido. Então, a gente considera que nós conseguimos alcançar esse primeiro objetivo, que era a diferenciação dessas células. O segundo objetivo desse projeto era pegar essas células diferenciadas e ancorá-las numa membrana, que nós fizemos uma membrana de PLGA. E além dessa membrana de PLGA, nós fizemos um revestimento de matriz extracelular. Então, são duas camadinhas, uma é um PLGA, um polímero para dar rigidez, e a segunda camada é uma camada de matriz extracelular que vai dar um nicho adequado, um ambiente, um microambiente adequado para que a gente coloque a célula tronco, a célula diferenciada já, né? Então, nós fizemos essa membrana, nós caracterizamos, tivemos vários parâmetros para caracterizar essa membrana, e ficou bem dentro do que a gente esperava. Nosso próximo desafio aqui é deixar essa membrana bem mais fina, porque ela ainda é uma membrana que não é muito compatível do ponto de vista fisiológico para implantar subretiniano, mas é um experimento que nós estamos em andamento. E aqui, mostrando que as nossas células, que é essa parte verde, ela é compatível, ela fica viável quando nós colocamos na membrana. Então, quanto mais verdinho, significa que aquelas células são mais vivas, um pontinho ou outro vermelho significa que uma outra célula morreu. Mas o que a gente considera aqui, que a gente conseguiu diferenciar essas células, não a partir do dente, a partir de um outro tipo de célula, que é do limbo ocular, e conseguimos colocá-las numa membrana, então a gente conseguiu cumprir nossos objetivos. E além disso, a gente fez algumas provas de conceito também, que eu não trouxe aqui, porque eu vou falar de projetos, que foi o projeto de 2020, que foi fazer algumas provas de conceito para ver se eu induzo um dano em células, se eu coloco esse PET, aquelas células a gente consegue repovoar e renovar aquelas células. Bom, então aí veio o projeto que é o Self-Orbiting, que é um desdobramento desse primeiro projeto, que nesse projeto existe um produto que chama Holoclar. Esse produto ele já é patenteado, inclusive ele já é aprovado na Anvisa, ele é aprovado na União Europeia, que nada mais é do que células tronco do limbo do paciente. Por exemplo, o paciente teve uma queimadura de olho, você faz uma biópsia do olho que não foi queimada, retirar um fragmento das células do limbo, expandir as células do limbo e as células tronco no laboratório e reintroduzir essas células no olho da pessoa. Então, tem várias doenças, tem exaustão de limbo, doenças genéticas ou não, mas tem aquelas condições de dano físico ou dano químico, né, na córnea, ele repovoar essa córnea com células normais, e que é o projeto do Holoclar, e que nós vamos fazer uma versão desse projeto aqui no laboratório. Então, o Self-Orbiting, um dos braços do Self-Orbiting é expandir células tronco para tratamento de danos de queimadura, por exemplo. Mas podemos pensar em outros tipos de danos de córnea, na córnea, não só queimadura. Então, aqui, outro ramo do Self-Orbiting é a gente conseguir avançar nas células RPEs, né, das células do limbo, fazer RPE que talvez
está no nosso radar também fazer células iPS, usando células de Olink, produzir células iPS do próprio paciente, para diferenciar das células RPI do próprio paciente. Aí, quando a gente faz do próprio paciente, usando células iPS, a gente mantém o background ou da doença ou do background genético do paciente. Então, nós temos três divisões desse projeto. Uma é a recomposição do epitélio da córnea. Aquele epitélio que foi queimado, a gente pode expandir e fazer células para revestir esse epitélio. Aí nós faremos uma versão parecida, mas diferente do que é o holoplaque, já está patenteado. Uma outra etapa do projeto é que a córnea ela tem três camadas. A camada mais superficial epitelial, deixa eu demonstrar uma fonte, esqueci, epitelial, a camada do meio é o estroma e a última camada é o endotélio da córnea. Esse endotélio ele é de baixíssima capacidade proliferativa. E se esse endotélio não se prolifera com qualquer substância que permeie a córnea e chegue até o endotélio, esse indivíduo vai ficar cego sem capacidade de reversão. Então, um dos objetivos aqui do nosso projeto é estabelecer um protocolo de proliferação, de aumento da expansão desse número de células in vitro para um potencial futuro transplante dessas células para o próprio paciente que tenha dano permanente de endotélio. E aqui nós estamos no universo da córnea, tanto o epitélio, a camada mais superficial, quanto a camada mais interna da córnea, que é o endotélio. E aí nós vamos para a retina, que é fazer a partir de células do limbo, as células pigmentadas da retina, ou fazer a partir de células iPS, as células pigmentadas da retina em laboratório. Ou a gente tem a estratégia de fixar essas células numa membrana impressa, ou a gente tem a estratégia de colocar essa membrana, essas células no gel, para posicionar diretamente no local que foi danificado. Bom, e aí, para ancorar essas células, nós temos a proposta, como eu falei para vocês, fazer biomembranas. Nós podemos fazer essas biomembranas bioimpressas, ou aqui a parte que entra o grupo da Eliana, do Farmatec, nanofibras por eletrofiação, fazer nanofibras para a gente poder também ancorar essas células, e a possibilidade de fazer essas membranas muito mais finas, mais fisiologicamente compatíveis. E aqui, olha, sobre a parte da córnea, do holoplaque, seria parecido com o holoplaque, nós vamos pegar um fragmento do tecido, do limbo, colocar em cultivo, fazer a expansão, colocar essas células numa membrana de fibrina, para poder fazer como se fosse um curativo, colocar como se fosse uma lente também, um fragmento lente, a gente colocar nos superfície da córnea. Para a parte endotelial, nós vamos também pegar células do limbo, células tronco, e diferenciar essas células para células endoteliais, a camada mais civil, novamente também colocar essas células na membrana e poder ter a possibilidade de ser um produto para transplante também. E para as RPEs, que é a parte de retina, nós vamos fazer também, de novo, diferenciação dessas células em células pigmentadas da retina, ancorada numa membrana. O interessante de ter esses modelos todos ancorados em membranas, esses tipos diferentes de células também, é que além de poder fazer terapia celular, nós também podemos ter modelos biológicos para testar moléculas, pequenas moléculas. Então, nós, com essas células aqui disponíveis no laboratório, eu posso testar uma substância que vai promover a proliferação de células endoteliais, ou que vai proteger essas células dos danos da radiação ultravioleta, por exemplo, que é o grande fator de cegueira que nós temos. Então, além de fazer terapia celular, podemos usar esses modelos todos para testar outras moléculas de medicina. E aí, um projeto que nós temos em andamento no laboratório é uma ação, um projeto de um antioxidante para tratar danos na retina, com ação sustentável, que é um grande desafio para o ocular, porque no olho nós temos inúmeros desafios em termos de formulação, porque nós temos uma camada externa bem com vários substâncias
hidrofílica, na verdade lipofílica para permear a córnea, mas depois a gente permeia a córnea, nós vamos ter um universo aí aquoso, que é o humor aquoso, então a formulação tem que ter propriedades para se comportar bem no humor aquoso, inclusive chegar na retina, já é um ambiente onde essas substâncias que vão ter acesso a substâncias lipofílicas, enfim, nós temos diferentes maneiras hidrofílicas e hidrofílicas para ter acesso à córnea, e aqui a gente está fazendo uma proposta de uma formulação que tem um efeito antioxidante sustentável. Além de tudo isso, toda substância que eu coloco no olho tem o efeito de lavagem da lágrima. Então, são vários desafios aqui. A gente também está pensando em explorar esses desafios dentro desse grande projeto. Então, o Cell for Vision, ele tem... Aqui foram alguns destaques que eu fiz na apresentação do grupo, trouxe para cá, porque a gente vai trabalhar, porque nós temos nosso compromisso com o FINEP, né, esse projeto de terapia celular. A gente também quer explorar outras possibilidades de células com pequenas moléculas, principalmente antioxidantes e anti-inflamatórias, testando esses modelos. Nós já temos esses modelos biológicos, vamos ter esses modelos biológicos no laboratório. Então, em termos de o que tem hoje aprovado no FDA de terapia celular, nós temos o Aloclar. Nós temos esse projeto, esse produto aqui, se não me engano, do ano passado, que é o Encel, que são vesículas, onde nós temos essas vesículas, elas são vesículas mas essas células são vesículas que encapsularam células, e essas células elas ficam liberando fatores de crescimento, que é no local onde elas são colocadas, e elas essa terapia, com células encapsuladas, ela já foi aprovada na FDA, é um tipo bem específico e raro de doença, e ela libera fatores, células específicas, elas liberam fator neurotrófico auxiliar, que é importante para esse tipo de doença. E aí também já em fase 3, é um projeto muito parecido com o nosso, porque são células epiteliais de pigmento da retina, né, derivadas de células tronco, mas o tipo de células tronco que eles usaram aqui é diferente do nosso também. Não é solução do livro, então isso está em fase 3. E terapias recém-aprovadas aqui também pelo FDA, de pequenas moléculas, nós temos algumas moléculas anti-inflamatórias por inibir especificamente a cascata do complemento, elas são 5 especificamente. Então isso também é bem novo, recém-aprovado, e é o único tratamento com tipo específico de DMRI, de degeneração macular sinal da idade, que é o DMRI-C. Geralmente o DMRI é tratado com antiangiogênicos, para inibir a angiogênese, né? Mas para esse tipo de tratamento, para esse tipo de DMRI seca, né? Só temos esse tipo de tratamento. Eu estou falando assim, um monte de coisas, porque às vezes alguns termos muito técnicos, mas eu vou falar rápido para a gente ter a oportunidade de discutir. Quem quiser alguma informação adicional. Eu coloquei aqui também, ó, só porque esse equipamento que a gente já comprou, faz parte dos equipamentos que nós vamos comprar no nosso trazer aqui para vocês, porque nós vamos ter aqui na UFG. Acho que é o terceiro equipamento no Brasil, tem na Natura, que é uma bioimpressora. Na Natura eles usam para fazer bioimpressão de pele, eles usam muito pele, né, para testar os cosméticos. Tem um LN Bio, em Campinas, lá eles usam para fazer curativos, usando células para doenças degenerativas cardíacas. E aqui nós vamos usar para fazer biomembranas e tudo mais que a gente, nossa imaginação puder fazer. A gente consegue fazer com essa bioimpressora, que ela vai ter 3 cartuchos. Um cartucho eu posso colocar um tipo celular, no segundo eu posso colocar outro tipo celular, e no terceiro eu posso colocar uma matriz extracelular que vai fazer algo desse que eu quiser fazer. Então eu posso fazer SPEM, posso fazer equação, posso fazer então a gente vai ter esse equipamento aqui. Então isso que a gente comprou. Eu coloquei isso aqui, é um phishing de pesquisadores, porque é o seguinte, esse projeto ele é em parceria com o CEROF. Não sei se vocês conhecem o CEROF, mas é o Centro de Oftalmologia de Referência aqui da UFG. E é uma equipe grande, renomados oftalmologistas. Então, o que a gente está fazendo é desenvolvimento em parceria com eles, né? A gente espera muita sorte, né? Vamos falar, enfim, conseguir chegar, colocar alguma coisa de terapia celular na clínica. Na minha perspectiva, a gente
não é fácil, mas ele, em relação à célula retina, ele é bem menos complexo. E numa das nossas reuniões, eu tive uma reunião com uma oftalmologista, e ela está interessada em fazer doutorado conosco, e ela foi no congresso em Los Angeles, e ela tirou a foto e mandou, que é uma foto de um slide de uma apresentação do mês passado, desse congresso de oftalmologia, que eles pegam as células-tronco. Qual é o problema das células-tronco? Por isso que a nossa estratégia foi colocar as células-tronco num PET, numa membrana. O desafio das células-tronco é fazer com que elas fiquem exatamente no local que a gente quer que elas fiquem. Porque se ela migrar muito, existe uma possibilidade dessa célula-tronco uma célula diferenciada. Células tumorais, elas têm vários marcadores que compartilham com as células-tronco. Elas também têm um perfil de células diferenciadas. Então, um grande problema, uma grande preocupação, um grande risco seria de uma célula-tronco ela poder virar um teratoma, por motivo. Por isso que a gente tem esse cuidado de colocar, onde tentar colocar essa célula, embora várias terapias que não fazem isso, né? Até agora não tem nenhum problema, né? Colocar a célula exatamente no local. E aqui, esse trabalho eu achei bem interessante, eu lembrei do grupo de vocês aqui, porque eles, eu não sei como, eu só dei uma entrada superficial, não estudei nada sobre isso não, mas eles conseguem colocar na célula-tronco, eles conseguem marcar com partícula magnética, e aí eles injetam a célula-tronco magnetizada, e aí depois eles colocam aqui, para posicionar a célula-tronco exatamente onde eles querem, e aqui, essa membraninha aqui é a córnea, e as células-tronco, elas são células endoteliais, são a camada mais interna da córnea, e aí eles conseguem posicionar essas células endoteliais aqui, exatamente no local onde eles querem. E eles têm esse aparato aqui, para fazer isso. Bom, gente, então com isso eu encerro aqui a apresentação. Eu quis fazer uma apresentação mais curta e para que a gente possa ter espaço para tempo, né, para poder responder uma pergunta, discutir alguma coisa, para conhecer mesmo, é isso que eu quero saber. Muito obrigado pela excelente palestra. Pessoal, Café Consciência, local para discutir. Tentar entender um pouquinho a respeito de medicina regenerativa. Estamos abertos a perguntas. Todo mundo aqui está livre? Café Consciência, hein? Perguntas? Não fique tímido não. Aqui é... Enquanto o pessoal está pensando na pergunta, tem a minha. Adolfo, pode começar? Você consegue falar alto? Desafio aí, eu realmente não conheço. Isso foi uma novidade muito grande, eu fiquei sabendo disso faz pouco tempo. Eu inclusive fiquei perguntando se essa partícula vai ser tóxica, como é que é, e como é que se retira como é que funciona isso. Se realmente eu não tive tempo, oportunidade de verificar como é que tira isso. Isso aqui foi mais uma brincadeira que eu quis fazer com o Andres, para puxar o Andres pro projeto. Mas eu sei a resposta para isso. Se você permitir, por favor, me ensina também. Há 15 anos atrás, 20 anos atrás, começou-se a marcar células como partículas magnéticas. E o que o pessoal descobriu é que no começo ela fica marcada, mas depois, com o tempo, ela ou é biodegradada, ou ela sai para exossomos e é liberada naturalmente. Então, não vai ter problema que com o tempo ela vai sair. Agora tem que saber qual a quantidade que tem que colocar, etc., para não afetar a funcionalidade que o pessoal de medicina regenerativa quer. Então já é bem conhecido isso aí, o pessoal consegue fazer. E pode contar com a gente ajuda. Eu achei bem interessante, eu vou colocar lá para essa ponte.
algumas funções a gente consegue substituir sim. Por exemplo, se for um dano, uma queimadura, o ouro parece que realmente mata. Aí vai depender, porque o transplante de córnea ele é utilizado para em várias condições. Por exemplo, exaustão de limbo. Porque o limbo é onde tem as células-tronco que vão repovoar sempre a córnea, né? Então, para exaustão de limbo, talvez seja uma boa terapia, mas eu acho que vai depender de caso a caso. Você pode. Então, você tinha comentado sobre a questão de teratoma, assim, teratoma. Eu estava curioso em relação ao que seria um teratoma e quais são as possibilidades de serem chamados. Você poderia elaborar um pouquinho mais sobre isso? Olha, o teratoma é uma preocupação quando a gente fala de células tronco de um modo geral, porque é uma célula tronco que pode potencialmente virar um câncer. Ela perde a sua capacidade ela continua se proliferando continuamente. Perde seus pontos de controle de morte celular. Ela pode virar um câncer. Quais são as probabilidades para o tratamento disso para distúrbios de visão, que é miopia, astigmatismo? Olha, eu não sei te dizer para exatamente esses parâmetros de distúrbio de visão. O que a gente sabe é que, por exemplo, nessa terapia celular para tratamento de retina, para quem perdeu as células pigmentosas da retina e tem degeneração ocular, existem vários estudos clínicos que mostram que melhora a acuidade visual. Então, para esses parâmetros mais oftalmológicos, eu realmente não consigo dizer se vai melhorar a capacidade de visão, de identificação de visão. Perguntas? Já é um produto. Tem uma tecnologia parecida, mas uma tecnologia nacional. O Holoclone é uma terapia que custa R$500 mil. Todas as terapias elas são resolutivas, mas todas elas são de altíssimo custo. Especulação. Você vai fazer uma especulação nesse caso científico. Quanto tempo você vê ou espera que uma tecnologia como essa você possa, posteriormente, que o nosso corpo como todo ele envelhece e perde suas propriedades. E com essas células, com esses tratamentos, você poder viabilizar algum sistema no qual você não perca essa comunicação, você possa renovar isso. Quão distante isso está e como você pode nos dizer? A especulação. Olha, para usar essa terapia celular nesse caso, que a gente considera um caso de não tão complexidade, já é uma realidade. Então a gente tem terapias celulares, aí vem o CAR-T, né, que é uma terapia celular também, uma terapia gênica celular, combinadas, né, que já é uma realidade, já consegue melhorar a expectativa de vida. Mas são terapias como a terapia gênica, são terapias resolutivas, são terapias que ainda demandam muito desenvolvimento. Então, eu acredito que a gente vai se beneficiar, porque ao mesmo tempo demanda muito desenvolvimento, é tudo muito rápido, mais rápido, né? Mas quando a gente fala de terapia muito nova e a área muito regulada, por exemplo, se eu conseguir chegar no laboratório, num similar nosso, parecido com o Holoclone, eu acredito que vai demorar muitos anos para a gente ter isso. Porque a gente precisa de todos os clínicos, todo o trâmite regulatório, então isso realmente custo. Mas as terapias de um modo geral, não só a celular, mas as terapias que envolvem biológicos de um modo geral, eu acredito que é a nova fronteira do conhecimento, acredito que são as terapias que vão de fato revolucionar o que nós temos hoje. A gente vê aí o exemplo do Ozempic, que é o exemplo assim, que vê a memória aqui mais revolucionária
fica a situação delas com relação ao adquiridas? Assim? As células do limbo? Nós temos uma parceria com o Banco de Olhos do Estado, nós temos uma parceria com o Serof. Então a gente recebe de lá todas as córneas que não atendem o padrão de qualidade deles. Tá? Então as córneas, quando elas são doadas, elas ficam no banco de olhos por até 10 dias. Mas só desses 10 dias eles vão descartar essas córneas, a gente pega essas córneas, a gente usa elas. E a gente tem observado que elas ainda estão boas o suficiente para proliferar. E uma outra fonte também, quando tem, por algum motivo, você tem que remover o olho, um câncer, um tumor, você tem que remover o olho, e aí a gente utiliza também essas córneas. Ou acidente. A tecnologia funciona então com retinoblastoma para regenerar o olho. Se um paciente está com retinoblastoma, você poderia retirar o olho e tentar. Usar a córnea. A gente usa a córnea. Então, assim, que beleza. A gente usa tudo isso. Sim. A gente já conhecia, porque a gente tinha parceiros no nosso laboratório de dentistas, há 10 anos, que trabalhavam já com as células tronco do dente. A gente tinha um banco de células no laboratório. E a gente começou a verificar também alguns trabalhos que mostravam que essas células, elas têm uma plasticidade, que elas podem se diferenciar das células neuronais. E as células da retina, elas são de origem neuronal. Então, em alguns trabalhos, a gente tinha expertise, a gente conhecia, tinha um material e a gente analisou e considerou que essas células poderiam ser uma boa fonte para a gente começar a trabalhar com essas células, porque elas são de fácil aquisição, essas células são descartadas, jogadas tudo fora, é um material riquíssimo. A gente consegue, nós fizemos, semana passada, um aluno do nosso grupo que defendeu o doutorado dele, nós fizemos esferoides neuronais com células do dente. Então a gente criou um modelo de investigação neuronal in vitro usando células do dente. Então para esse modelo funciona muito bem, para esse aqui não funciona muito bem. Esse trabalho que a gente fez lá com o Leandro, que ele defendeu, nós conseguimos chegar num progenitor neuronal. Mas essas células que a gente usa, que é pigmentada na retina, elas são muito mais cristalizadas. Então elas são mais de maior complexidade mesmo. Então, aproveitando a pergunta, na questão da melanina, né? Porque está faltando a melanina, se eu entendi bem, seria interessante que também aparecesse a melanina. Qual que é a estratégia para... É possível de induzir externamente o processo genético para começar a produzir melanina? Ou você vai ter que fazer alguma outra estratégia? Você pode falar alguma coisa? Posso. A nossa linhagem que nós temos, que ela é uma RD, que é uma célula estabelecida da retina, ela também, como ela fica um pouco adormecida, ela também tem baixa produção de melanina. Então, se você pega as células que a gente chegou, as células dessa mais diferenciada que a gente comprou, elas são muito parecidas. Então, agora a gente vai ter que testar outros protocolos, que é isso que a gente quer avançar nesse projeto, para que ela realmente comece a produzir mais melanina. Porque as células RNA, elas têm um teor de melanina bem alto, elas ficam bem pretinas. Porque é uma proteção que nós temos na retina. Talvez por ação externa possa ter como induzir alguma coisa interessante. Pessoal, perguntas? A espessura. Você falou que vocês estão querendo diminuir a espessura. Qual que é o tamanho da espessura ideal? Em torno de 6 micrômetros. 6 micrômetros. É o espaço da retina. E você quer um sistema plano ou por causa das fibras você quer ele meio rugoso? Você ainda não sabe a resposta para essa pergunta. Não necessariamente. É a melhor matriz onde eles vão ficar, onde eles vão poder crescer. Então, na verdade, não precisa ser necessariamente plano. Tem que ser... E o relevo? O relevo é altamente relevante para isso. Exatamente. E aí vocês vão tentar descobrir o que vocês colocam a mais para favorecer melhor. Exatamente. A gente não sabe. A gente sabe que isso impacta na diferenciação das células, na forma que as células vão ser ancoradas. Porque, na verdade, é uma camada, é um tapetinho de células. É muito delicado. O espaço também é muito pequeno. E aí, por
isso que a gente vai ter que desenvolver, pensar, mas é em torno de 6. A gente está em 20, tem um trabalho pela frente. A bioimpressora vai ser capaz de você, talvez, desenhar um órgão mesmo? Você consegue chegar nesse nível de, por exemplo, colocar célula luminal e, sei lá, crescer? Um esteroide, sim, mas algo mais parecido com um órgão mesmo. Não, um desenho. Tecido mais complexo. Não, tecido mais complexo. Olha, pele, a gente consegue fazer. Sistemas quase tridimensionais, sistemas tridimensionais, dá uma dificuldade. Acho que depende do tipo. Porque assim, se a gente for pensar em retina, é uma composição, a retina é muito complexa. E elas são várias camadas, de vários tipos celulares, são 17 tipos celulares. Então, assim, a gente não tem essa complexidade toda nesse equipamento para poder fazer tudo isso com a bioimpressão. A gente não consegue harmonizar os vídeos. Fala-se muito de harmonização de vídeo, tudo, né? Na cultura de software também tem que harmonizar. Todo mundo tem que ficar feliz. Então, são os tipos diferentes, né, para a gente poder colocar uma pessoa. A gente já fez 4 tipos de células no laboratório, mas é bem difícil de chegar. Perguntas? Se a pessoa estivesse começando aí na área de medicina regenerativa, que conselho você daria para eles, para elas? Está começando aí na área, que vai tentar se aventurar, por exemplo, no seu grupo de pesquisa. Você tem algum conselho que você daria? O conselho que eu acho que daria para mim é apaixonante. E aí você fica querendo estudar só isso. Você tem que. Eu acho que é muito disruptivo, é uma coisa assim, que é com uma capacidade resolutiva muito grande. Então, para mim, pessoalmente, é muito apaixonante, estou muito envolvida. Acho que estou numa fase da minha carreira que parece assim, que eu estou começando do zero, assim, com entusiasmo, divulgação, de poder fazer coisas relevantes, de estar mais próximo da clínica, por exemplo, de não ter uma pesquisa tão muito distante, conseguir enxergar que talvez eu consiga, ao longo da minha carreira, ver algum produto que vai chegar, vai ser útil para alguém. Então, para mim, assim, a minha perspectiva é muito apaixonante, eu gosto muito. Eu não sinto que eu estou estudando muito, porque eu sou muito curiosa, então tudo que aparece eu vou ler, nem sei, para mim não estou estudando, estou me divertindo, lendo, conhecendo, aprendendo, mas é uma área que tem que demandar muito conhecimento, muito estudo, de coisas muito elementares, coisas muito mais na moda, então tem que ter uma versatilidade bem grande, de ter curiosidade de saber outras áreas, estudar muito biologia fundamental e ao mesmo tempo a aplicação de tudo isso. Reunir todas essas informações, capacidade de síntese dessas informações. É gostar de estudar. É o segredo para qualquer área. Se apaixonar e se dedicar ao máximo e se aprimorar. Alguém tem mais uma pergunta? Fala, Giovanni. Tudo que envolve retina é difícil. E todas as doenças que tem que envolvem retina, que levam a cegueira, você tem poucas ferramentas terapêuticas que realmente conseguem reverter ou que conseguem parar. Então, a retina é muito complexa, porque a retina é um tecido neuronal. Então, nós temos a membrana que protege a retina, né, a membrana hemato-retiniana, que é meio que encapsula a retina, que não deixa quase nada entrar na retina. Do outro lado, nós vamos ter também a partir do vítreo, né, também, se você aplica na clora, também
isso difícil chegar na retina. Então a retina é um tecido muito protegido, é um tecido muito sensível, é um tecido muito vascularizado, porque tudo que a gente, de certa forma, você se expõe e a retina ela é afetada. A retina é muito difícil. Eu estou falando aqui de terapias celulares, né, mas no meio de tudo isso, eu ensino também toxicologia, porque eu consigo estabelecer modelos, e a gente está estudando também no laboratório, esses modelos novos de retina, quais são as substâncias de uso contínuo que impactam na visão. A gente já sabe, por exemplo, que eu falei uma maravilha aqui, ele causa, ele diminui a visão. Mas por que diminui a visão? Qual é o mecanismo desses fármacos que nós temos de uso contínuo causam perda de visão, prejuízo na visão, ou qualquer tipo de dano? Então também é uma área que a gente consegue fazer tudo junto nesses modelos biológicos que nós estamos estudando. Então eu acredito que retina é o mais complexo, é o mais difícil de você gerar produtos terapêuticos. Eu acho que menos, porque é tudo tão rápido. Tudo tão rápido agora, né? A capacidade de organizar dados, de aglomerar os dados, ela favorece muito o conhecimento também, né? De associar dados, então isso ajuda também. Você tem mais alguma? Alguém tem mais alguma pergunta? Vamos para o último. De terapia celular, eu acho que tem muito desafio, porque a gente está falando aqui que a gente vai fazer uma terapia celular, por exemplo, um grande desafio na terapia celular é que eu vou implantar essas células que estão maravilhosas, tudo lindinho, tudo organizadinho in vitro, num ambiente que é inflamado. Célula no ambiente inflamado, eu vou ter problemas. Então, será que realmente essas células elas vão incorporar no tecido? Então, isso eu já imagino que seja um problema. Como é que eu vou tratar esse tecido antes, para depois eu poder aplicar essas células? Então, como é que eu vou garantir que essas células vão ficar quietinhas lá no lugar delas, vão fazer o que elas precisam fazer? Então, são desafios da área, são esses grandes. Vamos para mais uma pergunta. Não conheci nesse caso, o que a gente quer nesse caso é que não aconteça. Então, a gente vai, todas as nossas estratégias, ferramentas, para que não aconteça. Tratar isso, depois que potencialmente aconteceu, aí já entra em outras estratégias, né, de tratamento de tumorais, eu acho que já entra em outra estratégia. Legal, já passamos um pouquinho das 2 horas, mas estamos abertos para mais alguma pergunta. João, quer perguntar, falar alguma coisa do Johns Hopkins? Giovanni, por favor. Eu acho que anda junto. Eu acho. Perfeitamente isso. Quando você transfere tecnologia, quando isso se aplica para a sociedade, isso é extensão. Isso é o que a gente tem que fazer de verdade. A gente está tendo uma visão muito assistencialista. Temos que socorrer. Quer dizer, será que a gente, dentro da UFG, está entendendo, de fato, corretamente, o que é extensão? Essa é a pergunta de natureza política. Eu acho difícil responder pela UFG. Mas eu vou falar para você o que eu faço lá no laboratório. A gente tem um laboratório aqui
e que a gente desenvolveu várias metodologias. Então, a nossa inovação é desenvolver métodos inovadores e nosso objetivo inicial sempre foi fazer a substituição do animal. Somente que essas técnicas que a gente desenvolve aqui, tem vários laboratórios que precisam delas. Laboratórios ou universidades. Então, como é que a gente fez extensão? A gente fez extensão treinando as pessoas. Eu fiz extensão dando suporte para a Anvisa em alguns pontos específicos para a Anvisa tomar decisão. As pesquisadoras da Anvisa vieram aqui e a gente treinou esses pesquisadores dessas técnicas que eles precisam conhecer para avaliar. Então, no meu caso, eu consigo fazer inovação. E eu consigo fazer essa inovação que eu implementei no meu grupo e transferir isso para outros grupos, que eu consideraria uma extensão. Uma extensão. Nunca. Deixa ela fazer a pesquisa dela. Vou deixar ela. Que foge da nossa atividade fim, né? A nossa atividade fim é outra, que é fazer inovação, fazer ciência, pode gerar conhecimento, treinar pessoas tecnicamente, né? Então, a nossa atividade, eu penso isso. Então, no meu universo eu consigo fazer, mas eu concordo com você, eu vejo muita coisa que é bastante distorcida aqui na UG, completamente distorcidas, que não estão alinhadas com a nossa atividade fim como instituição do ensino de nível superior, que faz pesquisa de altíssima qualidade, né, com grupos de altíssima qualidade aqui na UFG, que faz extensão também de altíssima qualidade, e ensino também, ensino de graduação. E aí tem várias distorções no ensino de graduação, de evasão de aluno, criação de outros cursos, enfim, meio miscelâneo. Giovanni, eu não lembro de ter falado a palavra extensão, não, mas tudo bem. A gente tem uma ação forte de extensão. Agora, o último projeto de extensão que a gente está finalizando mês que vem, eu tenho uma cooperação internacional, que é um dos grupos que fazem estuda a regulação de cosméticos. São grupos de estudo que agregam várias agências regulatórias mundiais, Japão, Ásia, Estados Unidos, são grupos de estudo. Desses grupos de estudo, nós temos uma cooperação com eles para treinar pessoas técnicas específicas, e aí a gente treina essas pessoas em técnicas específicas com pesquisadores que têm a língua mãe em português ou espanhol, para que os pesquisadores latino-americanos, né, possam se engajar mais nas discussões. Então, todos os nossos seminários dessa série, ou é em espanhol ou é em português, mas aí com pessoas, grandes especialistas mundiais, mas que têm a língua mãe, português ou espanhol. Você acabou de falar, me chamou a atenção, como eu estou coordenando, eu vou pegar o chuveiro. Mas você tocou num ponto importantíssimo. Quando a gente pensa em transferência real, né, vai chegar no paciente, tem que passar por todo o caráter regulatório. E aí, a impressão, óbvio, eu sou físico, mas a impressão que eu tenho é que, de maneira geral, nós na universidade não temos os cursos, alguns cursos específicos que ensinem a gente ou que orientem nossos alunos a começarem a entender de todo o processo regulatório, que é um processo judicial, na verdade. E isso está atrapalhando, certamente isso atrapalha a questão da transferência, né? O que você poderia comentar? Que tipo de sugestão você poderia dar, já que você está muito envolvido nisso na Anvisa também, para que a gente começasse a construir alguma informação anterior para poder estar fazendo essa translação clínica, que depende disso, de uma maneira mais pragmática dentro das universidades? Olha, eu acredito fortemente que um dos fatores de sucesso nessas nossas aprovações de projetos é que a gente consegue falar do regulatório. Porque eu consigo falar porque qual é o grande problema que eu vejo em alguns projetos de pesquisa que eu faço na nota do CNPq? São ideias muito distantes do mundo da área que é muito regulada. Então, são ideias assim, eu vou fazer por exemplo, um produto, um fármaco de uma substância que a escala de produção dessa substância é mínima, não tem essa escala de produção no Brasil, não tem biomarcador reconhecido, então tem vários fatores que vão ser necessários para o processo regulatório. Então, assim, fica muito distante de uma potencial aprovação, de uma potencial
adequação à regulação da área. Então, para eu aprovar um projeto de terapia celular, eu tenho que desconsiderar todas essas limitações do projeto, que eu sei que são limitações que o setor regulatório tem interesse em saber. Então, o alinhamento do regulamento, eu acho que a Anvisa ela tem tentado fazer um pouco isso, porque ela tem feito alguns workshops, quando ela vai fazer alguns editais, alguns workshops para explicar o que é importante naquela área específica, por exemplo, terapia celular, o que é importante ter para atender os critérios regulatórios. Mas não tem cursos, né? Assim, a parte de ensino nossa para explicar isso, como é que está? Na farmácia existe isso? Muito especificamente não, mas assim, por exemplo, na minha aula de introdução à toxicologia, eu cito todos os guidelines importantes, atualizados mundialmente, para você fazer uma avaliação de um produto, para poder chegar no registro, por exemplo. Então, assim, a gente faz algumas coisas, mas não existe essa formação, essa formalidade específica. Talvez fosse um curso interessante para o doutoral ou alguma coisa para o pessoal começar a saber melhor como fazer isso. Conhecer o regulatório. Tá, último. Tem metrologia, né? Tem metro, mas, por exemplo, eu hoje faço parte, eu coordeno um grupo de estudo lá dentro da Anvisa para criar um guia de avaliação de toxicidade de cosméticos. Então a gente cria esse guia. E um dos fatores, por exemplo, na parte de partículas, né? Como é um filtro solar, que fala que tem partícula nanométrica, né? Tem que ter no nosso guia vai ter que ter um parâmetro, quais são os parâmetros que comprovam que esse cara realmente aquela partícula tem aquele tamanho, né? Então tem esses indicadores que nesse caso de cosmética a Anvisa está construindo. Qual é o guia? Então, se eu tenho um projeto de pesquisa nessa área, minimamente eu tenho que conhecer esse guia para poder direcionar quais são os parâmetros que eu vou avaliar para aquele projeto, por exemplo. Tem. Para cosmético tem o europeu, para medicina tem. Está lá no Anvisa, né? Que a gente desconhece, os cientistas conhecem, não é todo cientista que conhece. É muita informação, são áreas. O Inmetro já tem outros parâmetros que já é mais metrologia no sentido assim, de aspectos, não funcionais, mas aspectos do produto. Legal. Pessoal, em geral a gente tenta terminar as 2 horas, a gente passou um pouquinho, mas foi por uma boa causa, né? Então eu gostaria novamente, em nome do Café Consciência, de toda a equipe e do Instituto de Física, agradecer a professora Marisa por essa excelente palestra. Muito obrigado, Marisa. Eu que agradeço a oportunidade. E lembrar a todos aí que daqui a 2 semanas o professor Leandro Coca, agora pesquisador do CNPq, jovem professor aqui do Instituto, estará dando palestra no Café Consciência na área de fotônica. Em breve, maiores informações. Conto com todos vocês aí em breve. Abraço.